Abra seu coração para aquilo que Deus quer ministrar às nossas vidas, aos nossos corações. Hoje eu quero compartilhar um pouco com você, sobre tempestades. Tempestades. O Senhor tem ministrado ao meu coração, mas o lado bom de uma tempestade. Eu não quero focar o lado negativo, o lado de destruição, o lado de perda, o lado de medo. Obviamente que todos nós temos alguma experiência com relação a uma grande tempestade. Uma tempestade já é algo que assusta. Agora, uma grande tempestade. Recentemente, agora em Curitiba, deu uma grande tempestade, inclusive granizo, pedras, e houve um caos no comércio, e casas, e bombeiros, e tantas outras situações. Uma das características de uma tempestade, boas, ela passa. Ela não permanece. Ela vem e passa. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. É uma leve, momentânea situação. Vai passar. Vai passar. E nós podemos extrair das Sagradas Escrituras o lado bom, coisas boas, coisas positivas. Tempestade é uma agitação atmosférica violenta, muitas vezes acompanhada de chuva, granizo, vento, raios e trovões. Temporal. Temporal. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram disso em alto mar. A palavra de Deus tem, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, textos que falam de tempestades e que pessoas passaram tempestades em alto mar. E eu quero pegar um desses textos e compartilhar isso com vocês. Eu particularmente, eu experimentei disso. Um momento que nós fomos passar umas férias em Santa Catarina, um amigo nosso tinha comprado uma embarcação, uma lancha pequena, e ele tinha que tirar a credencial para poder navegar, para poder navegar naquela lancha. Então ele sempre contratou um piloto para pilotar aquela lancha, para dirigir aquela lancha. E quando saiu a carteira, foi a primeira viagem que ele fez, e eu estava junto. Eu estava junto. E um dia lindo, um dia maravilhoso, e nós atravessamos, fomos em alto mar, fomos numa ilha, e lá com as crianças, levamos algumas crianças e tudo mais. E de repente o tempo fechou, rapidamente. E as embarcações vazaram. Eu acho que a gente precisa ir embora, vamos embora. E nós fomos pegos em alto mar com uma grande tempestade. Eu confesso, tive medo. Existia confiança, certeza dentro do meu coração com relação à salvação, com relação a Jesus Cristo. Mas eu confesso, eu lembrei dos textos bíblicos. Os discípulos tinham razão de terem medo. Eles tinham razão. Mas é o seguinte, os discípulos eram experimentados naquela função. Nós não. Era a primeira vez que aquele amigo estava pilotando aquela lancha. E a gente pôde perceber que ele também estava nervoso e com medo. E a gente olhava assim o horizonte, a terra, gente, era muito longe. E as ondas faziam isso com o barquinho. E sumia, era aquele paredão de água, aquele paredão de água. Daí quando você subia a onda lá em cima, você via a terra. A terra. Meu Deus. Muitas vezes num sentido figurativo, nós passamos por tempestades na vida, no nosso dia a dia. No contexto financeiro, no contexto emocional, no contexto familiar, com um filho, com uma filha, sabe, com o marido, com a esposa, situações, uma enfermidade, situações que muitas vezes você não espera e vem e te assola. Você é pego de surpresa. Toda segunda-feira nós estamos no hospital ali na capelania. Toda segunda-feira, há 9 anos, ministrando a palavra de Deus. E muitas vezes quando aquelas pessoas chegam ali,
Eu pergunto para aquelas pessoas: vocês programaram, vocês planejaram estar hoje, nessa segunda-feira, no hospital? Não. Alguém programa estar no hospital ou não? Tem umas suítes lá com cama, né, com cama elétrica. Você aperta, frigobar, ar-condicionado. Quem quer estar no hospital? Não. Mas nós escolhemos estar lá. Os funcionários escolheram estar lá, servindo as pessoas, abençoando as pessoas, trazendo consolo, trazendo saúde. Os médicos escolheram essa profissão, escolheram estar lá. E nós acolhemos essas pessoas, trazendo fé e esperança ao coração dessas pessoas. Mas são tempestades da vida, que surgem situações, diagnósticos que são, muitas vezes, aos olhos dos homens, aparentemente algo impossível aos olhos humanos. Mas para o nosso Deus, nada é impossível. E para você, nada é impossível àquele que crê. Aquele que crê. Nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos quem nós somos. E nós sabemos a palavra. Aquilo que nós declaramos é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E essa verdade liberta, essa verdade salva, essa verdade cura. Eu estou empolgado. Eu estou empolgado em compartilhar essa mensagem com você. Vamos ficar em pé, vamos preparar os nossos corações para ouvir a palavra de Deus? Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro em meio às ondas, em alto mar, vou confiar, e o teu nome sobre as ondas olharei. Se o mar agitar, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
na presença do meu Salvador. Guia-me onde minha fé sem limites, que eu ande sobre as águas, por onde quer que chames, e mais fundo que os meus pés um dia foram, minha fé será mais forte na presença do meu Salvador. Guia-me onde minha fé sem limites, que eu ande sobre as águas, por onde quer que chame, e mais fundo que os meus pés um dia foram, minha fé será mais forte na presença do meu Salvador. Guia-me onde minha fé sem limites, que eu ande sobre as águas, por onde quer que chame, e mais fundo que os meus pés um dia foram, minha fé será mais forte na presença do meu Salvador, e o teu nome clamarei, e sobre as ondas olharei. Se o mar agita, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Você pode aplaudir a Jesus. Você pode aplaudir a Deus Pai, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela certeza e pela convicção que nós somos do Senhor. Nós somos filhos. Obrigado, Deus. Deus Pai, Deus Criador. Nós declaramos nesta noite, Deus, nós amamos o Senhor. Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo nosso Senhor, nós amamos o Senhor. Espírito Santo que nos guia, Espírito Santo Consolador, nós amamos o Senhor. Amamos a Tua Palavra, amamos a igreja e amamos pessoas. Espírito Santo, guia-nos agora para o entendimento, para a revelação da Tua Palavra. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, essa semente cairá em solo fértil e solo bom, e o Senhor dará o crescimento no coração de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles, os discípulos, o levaram no barco, e assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, no fundo do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?
eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O título da minha mensagem: o lado bom de uma grande tempestade. O lado bom de uma grande tempestade. Eu gostaria de extrair desse texto princípios e verdades bíblicas práticas para o nosso dia a dia, aonde nesta semana nós estaremos aplicando diante das situações e circunstâncias que muitas vezes nós estamos atravessando ou passando, e que aos nossos olhos muitas vezes é uma grande tempestade, e que não passa, e que continua. Eu quero desafiar você nesta noite a crer num Deus que é amor, e num Deus que nos ama, e que nos ama, e que jamais nos deixará, e que jamais nos abandonará. No sentido figurado, nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, por grandes tempestades, e nós precisamos crer na ação, precisamos crer na manifestação do poder de Deus, nos livrando, nos protegendo e nos cuidando. Esse texto fala, o lado bom de uma grande tempestade, fala de obediência. O primeiro princípio bom que nós aprendemos aqui, diante dessa grande tempestade, é obediência. Num determinado momento, Jesus Cristo chama uns pescadores, homens hábeis, homens habilitados no mar, na pesca, com barco, com embarcações, e traz ele e diz àqueles discípulos: eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que aqueles homens deixaram tudo, deixaram as suas redes, a sua família, o seu trabalho, o seu barco, sabe, os seus recursos, e seguiram a Jesus, em função de uma promessa: eu vou fazer de vocês. Quem vai fazer? Jesus. Faria deles pescadores de homens. Pescadores de homens. E aqui, os discípulos estão na prática ministerial, aprendendo com Jesus, ao lado do Mestre Jesus. Uma multidão, a Bíblia diz que uma multidão estava apertando Jesus e tentando se aproximar de Jesus para ouvir a sua palavra, para receber um toque de Jesus ou para tocar Jesus. Muitas pessoas concorriam, iam ao encontro de Jesus para ver Jesus, em função das boas novas, das boas notícias, que já tinham se espalhado por toda a região. E a Bíblia diz que naquele dia, ao anoitecer, depois de um dia todo de trabalho, disse ele aos seus discípulos, Jesus falou aos seus discípulos, Jesus olha para os seus discípulos e vê os seus discípulos ali empenhados o dia todo nesse trabalho árduo, em função do sol, em função do ambiente de praia. Não tinha um chuveiro, não tinha muitas vezes alimentação era distante. Depois, ao anoitecer, Jesus fala com os seus discípulos: vamos para o outro lado. E o que os discípulos fizeram? Prontamente, eles se mobilizaram, e Jesus continuou ali trabalhando, Jesus continuou ali ministrando. Eu posso ver os discípulos se mobilizando, conseguindo a embarcação. Vamos para o outro lado, nós vamos atravessar o mar da Galileia. Na realidade era um lago de água doce, e era um trajeto de 14 quilômetros, e era cercado por montanhas. E não tinha como eles irem pelo meio da multidão, então eles precisavam atravessar e para o outro lado. E aqueles homens prontamente se dispuseram em obediência. Vamos, nós estamos juntos. E o texto diz isso: naquele dia ao anoitecer, ele e os seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Eu posso ver, pessoal, chega, vamos dar um descanso para o mestre. Pedro, né, com aquele vozeirão, ei pessoal, um minuto só. Jesus, vamos encaminhando. Nós já reservamos um barco. E levaram Jesus até o barco. E o texto ainda diz, levaram ele até o barco como ele estava. É interessante isso, assim como estava. Ou seja, um dia todo de trabalho, fazendo aquilo que ele foi chamado. Como é bom nós realizarmos aquilo que nós amamos.
Como é bom nós fazermos aquilo que nós amamos. O trabalho, ele edifica, sabe? O trabalho, ele edifica. E qual era o trabalho de Jesus? Gente. Qual era o trabalho de Jesus? Pessoas. Gente. Eu tenho dito isso. Pessoas são mais importantes do que coisas. Nós trabalhamos com pessoas. Eu trabalho com gente. Relacionamentos, convivências. Pessoas são mais importantes. Jesus Cristo morreu por gente. Jesus Cristo morreu por gente. Entre investir em coisas e pessoas, eu fico com pessoas. Vamos investir em gente, vamos investir em pessoas. Vamos investir, vamos investir, vamos investir. E aquilo os discípulos já estavam ali, nesse aprendizado. E mesmo assim, Jesus estava cansado porque ele era homem. O verbo se fez carne. Jesus, na sua glória, deixou a sua glória e veio ao mundo como homem. E ele tinha as suas limitações humanas como nós temos. Inclusive o cansaço de um dia todo e a noite de trabalho. E a noite de trabalho. E levaram Jesus prontamente. O lado bom de uma grande tempestade é a obediência. Passemos para o outro lado. Sob uma missão, aqueles homens estavam submissos a uma missão. A missão que Deus colocou para Jesus. Eles estavam ali para servir a Jesus. E prontamente, sim Senhor, vamos lá. E protegendo Jesus, colocaram Jesus dentro da embarcação. O dia todo de trabalho. Muita gente envolvida, uma multidão ali que ainda precisava, que passaria a noite toda ao lado de Jesus, ouvindo as suas palavras. E a manifestação da presença de Deus na sua vida. Entenda um pouco o outro lado. Vamos entender um pouco o outro lado. Quando Jesus vamos para o outro lado, a multidão seria limitada. Muitos não acompanhariam Jesus para o outro lado. Jesus e seus discípulos partiram para o outro lado do lago, também em busca de um período de descanso. Na margem oposta do mar da Galileia ficava Decápolis, uma área que os judeus evitavam frequentar. Por quê? A maior parte da população daquela área era formada por gentios e pagãos, pessoas idólatras, pessoas que adoravam outros deuses, e principalmente pessoas que criavam porcos. Criavam porcos, manadas de porcos, manadas de porcos. E para o judeu, o contato, o relacionamento com animais imundos, sabe, era uma abominação, era uma abominação. Então muitos se entristeceram. Puxa vida, nós não vamos pisar nessa terra. Nós não vamos pisar do outro lado do lago. Porque é um local imundo, tem pessoas pagãs, tem pessoas imundas. E aí restringiu a ida de muita gente. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que alguns barquinhos se mobilizaram e seguiram a embarcação. O lado bom de uma grande tempestade é a obediência. O segundo tópico, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. O texto nos diz o seguinte no versículo 36. Deixando a multidão, eles, os discípulos, o levaram no barco. E assim como estava, e outros barcos também o acompanharam. O contexto aqui, eles, nós podemos representar pela igreja, pelo corpo de Cristo. Os discípulos estavam ao lado de Jesus. E não só Jesus foi, mas como os discípulos o levaram, e Jesus estava presente no barco. Jesus estava junto com os discípulos. Não sabemos se foram os 12 discípulos, mas bem provável que tenha sido os 12 discípulos. Os 12 discípulos. Então não era uma embarcação qualquer, não uma embarcação pequena. Mas eles estavam juntos. Eles não deixaram Jesus sozinhos, e eles não estavam sozinhos. E eles tinham a convicção e a certeza, que com a presença de Jesus, nós podemos qualquer coisa. Nós podemos qualquer coisa. Eles tinham essa convicção. E ainda mais, embarcação. Deixa comigo, nós sabemos. Nós sabemos. Eu já fui muitos anos, sabe, barqueiro, eu já remei bastante. Deixa comigo. Eles tinham uma confiança nas suas habilidades, nas suas capacidades. Ao lado,
O lado bom de uma grande tempestade, nós não estamos sozinhos. O levaram consigo Jesus, assim como eles estavam, e outros barquinhos também. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, por gentileza. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Orientações que Jesus estava passando antes dele ser elevado aos céus. Antes depois da sua morte. Antes dele ser elevado aos céus. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei algumas vezes com vocês. Eu estarei uma vez por mês com vocês. Eu estarei uma vez por ano, como era no tabernáculo com vocês. Eu estarei sempre com vocês. Eu jamais te deixarei e jamais te abandonarei. Em toda e qualquer situação, você não estará sozinho. Jesus estará com você. Jesus está aqui? Por mais que os meus olhos não possam ver, por mais que minhas mãos não possam tocar, eu sei, nós sabemos, Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós não estamos sozinhos. E com essa verdade, há uma transformação, há uma metanoia na nossa mente, no nosso comportamento, ao ponto de nós cremos, temos essa convicção, temos essa certeza. Ele está conosco. Estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. É essa promessa, é essa convicção. Ele está em mim, Ele está conosco, em toda e qualquer situação. O lado bom de uma grande tempestade é o descanso. Primeiro, a obediência. Segundo, não estamos sozinhos. Terceiro, descanso. Descanso. O que é descansar? O quanto nós almejamos muitas vezes depois de um trabalho árduo, de um trabalho, sabe, difícil, situações, o sol, sabe, a temperatura e tudo mais. Sabe, você quer chegar em casa, eu quero descansar. Eu quero descansar. Sabe, não pensar em nada. Um descanso, um descanso. O lado bom de uma grande tempestade é o descanso. E aonde nós encontramos o descanso? Versículo 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, no fim do barco, fazendo o quê? Fazendo o quê? O que é dormir? É bom dormir ou não? É bom dormir? Sabia que uma das estratégias do diabo é tirar o nosso sono? É nos impedir de descansar. Porque senão você não tem forças físicas e emocionais para trabalhar. Muitas pessoas estão encostadas. Estão encostadas. Por motivos diversos. E o diabo, ele age. Existem demônios noturnos que agem, muitas vezes numa criança, muitas vezes num adolescente, muitas vezes em situações, sabe, aonde para tirar o descanso, para tirar o sono. A palavra do Senhor diz: em paz também me deitarei e dormirei. Logo pego no sono e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Irmãos, a noite foi feita para dormir. Nós precisamos de descanso. Nós precisamos dormir. O nosso organismo precisa descansar. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava da maneira como ele estava, o dia todo ali. Nós não sabemos se ele se alimentou. Mas o fato dele, o primeiro ato que ele fez dentro do barco, arrumar um travesseirinho, arrumar uma almofadinha, se aconchegar lá no fundo do barco, ele confiou nos seus discípulos. Ei, o leme, a condução desse barco está na mão de vocês. Sabe o que eu vou fazer? Ele não pediu, ele não falou, ele agiu. Ele se aconchegou e dormiu.
como dormir diante de uma grande tempestade. E como é descrita aqui, a Bíblia diz que a água estava entrando para dentro do barco. Alguém já fez uma brincadeirinha com você? Você está num soninho gostoso, sabe aquele soninho assim, zen, aquele soninho gostoso, aquele que você se desliga, e de repente vem alguém que sim, com um copo de água e você continua dormindo? Você levanta, oh glória a Deus, obrigado Jesus. Domínio próprio, mansidão, longanimidade. Que brincadeira boba, que brincadeira boba. Mas você dá uma despertada. Agora, as ondas entrando para dentro do barco. Com certeza, não existia uma cabine, um ar-condicionado, de alguma forma, respingou, de alguma forma, ele também, o próprio travesseiro foi molhado, mas Jesus descansava, Jesus dormia diante daquela grande tempestade. E é isso que deixou os discípulos aterrorizados. Como que ele consegue? Nós que somos experimentados, temos experiência, nós estamos aqui amedrontados, e eles, não, mas vai dar certo, não acorde o mestre, não, por favor, deixa o mestre descansar, nós damos conta disso daqui. E a situação foi ficando feia, foi ficando difícil, até que, o que aconteceu? Os discípulos, não diz o discípulo, os discípulos, foi mais de um, para que ninguém leve a culpa. Não, foi algo unânime aqui, nós fizemos uma votação aqui, vamos acordar o mestre. E o acordaram e clamaram, mestre, não te importas comigo? Senhor, nós estamos aqui, somos seus servos. Estamos passando uma situação difícil, o Senhor está dormindo, está descansando. Não te importa que morramos? Gente, para os discípulos pensarem na morte, a tempestade era grande. Para pessoas experientes, a tempestade era grande. E Jesus descansava. O descanso livra da fadiga. O descanso tranquiliza. O descanso livra-se daquilo que incomoda. O descanso traz confiança. O descanso é uma sensação de alívio, uma sensação de calma. O descanso é a ausência de preocupação. Nós preocupamos a nossa mente com coisas que ainda não aconteceram. E a nossa mente é muito fértil, e isso traz medo, isso traz insegurança, isso não traz descanso, e você viaja nos teus pensamentos. E sempre coisa ruim. Vocês percebem que eu estou apresentando o lado bom de uma tempestade? O lado bom de uma grande tempestade. Jesus, diante de uma grande tempestade, ele dormiu, ele descansou. E é essa promessa para nós, é essa promessa para você, é essa promessa para nós. Ele descansou. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. O texto diz Salmos 3, 5 e 6. Eu me deito e me durmo, não vou me assustar com as situações e circunstâncias que eu preciso resolver amanhã na segunda-feira. Eu vou descansar, amanhã é um novo dia. Esse que faço coisas novas todos os dias, a cada dia. E a nossa confiança está no Senhor. E com um detalhe, Jesus está no barco, Jesus está com você. Você não está sozinho. O lado bom de uma grande tempestade é o descanso. O lado bom de uma grande tempestade é a fé. É a confiança. Em quem você deposita a sua confiança, em quem você deposita a sua fé. Se você tem depositado a sua fé
em coisas erradas, você vai ter resultados errados. Se você deposita a sua confiança, a sua fé, sabe, num bilhete de loteria, você vai ter resultados errados. Vai ter resultados errados. Em quem nós depositamos a nossa fé, em quem nós depositamos a nossa confiança. O texto, a partir do versículo 38, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se e acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Gente, a fé é a convicção, é a certeza de quem eu sou e quem é Deus para mim. Quem nós somos e quem é Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle do mar, do vento. Ele tem o controle de todas as coisas. Agora pergunto para você: quem foi que mandou aquele vento? Quem foi que mandou aquela tempestade? Muitas vezes nós atribuímos a Deus aquilo que o diabo faz. E chamamos: Deus, o Senhor não está vendo. Deus, o Senhor me colocou nessa provação. O Senhor me colocou nessa tempestade. O Senhor quer me provar. Gente, os discípulos estavam sendo provados por Deus. Por isso que Deus mandou aquela tempestade. Não foi Deus que mandou essa tempestade. Não foi Deus que mandou essa tempestade. Nós encontramos na Bíblia outras tempestades que foram colocadas por Deus. No caso de Jonas, eu vou pregar sobre isso ainda. Porque ele estava saindo fora. Enquanto todas as pessoas recorriam aos seus deuses, sabe, Jonas tinha convicção e ele tinha um sono. Ele dormia também, o texto diz que ele dormia também. Ele dormia. Mas não vamos entrar nisso daí. Quem foi que enviou a tempestade? O mal. Era para destruir. Era para destruir. Quando Jesus falou: vamos para o outro lado, o diabo falou: não! Naquela cidade de Decápolis lá, eu tenho domínio, eu tenho controle. Eu tenho controle daquelas pessoas. São pessoas idólatras, são pessoas pagãs, são pessoas que não conhecem o Deus vivo. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Deus não reparte a sua glória com ninguém. E o diabo sabe disso. E sabia disso. E mandou aquela tempestade. Como que nós sabemos que não foi Deus que mandou? Porque Jesus não repreenderia aquilo que Deus fez. Jesus não se levantaria contra uma ordem de Deus. Se fosse Deus que tivesse enviado aquela tempestade, você acha que Jesus ia contra a palavra de Deus? Contra a vontade de Deus? Jesus teve discernimento. Isso é para destruir, isso é para matar. Eu repreendo. E com declarações, ele disse ao mar: cala-te. Ele disse ao vento: aquieta-te. Declarações com ousadia, com coragem, sem medo, sem timidez, sem pânico. E houve imediatamente tranquilidade. A tempestade parou. A tempestade parou. Nós precisamos declarar, nós precisamos falar a palavra de Deus. Nós precisamos crer naquilo que está escrito. É assim. Crie, por isso falei. Crie, por isso declarei. E Jesus declarou em alta voz: aquieta-te. A convicção e a certeza de quem Ele era e quem era o seu Pai. E aquela situação, ele pôde ter o discernimento que não vinha de Deus, era do mal, era para destruir. E ele se levantou: aquieta-se, acalme-se. E imediatamente, houve tranquilidade. O vento, o mar aquietou-se. Declare a palavra de Deus. Mas antes de nós declararmos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Irmãos, eu estava conversando com um grupo familiar essa semana. Nós não lemos a Bíblia. Irmãos, nós não conhecemos a Bíblia. Nós não temos tempo para ler a palavra de Deus. Nós não lemos a Bíblia, nós não conhecemos a Bíblia. E a Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras.
O conhecimento vem através da leitura, através do ensino, através da exposição à palavra de Deus. Nós não temos uma rotina de leitura bíblica. Não temos uma constância, não temos um hábito de leitura bíblica. E como que nós vamos declarar? Como que nós vamos orar? Se nós não conhecemos aquilo que está escrito, as promessas de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos orar a palavra, nós precisamos declarar a palavra, nós precisamos conhecer a palavra. Para discernirmos o tempo, o momento que nós estamos atravessando. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Como que você usa a sua língua? Para o bem ou para o mal? Pelo fruto você conhece a árvore. Pelo fruto você conhece a árvore. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. Nós precisamos. Repete comigo com fé, com confiança. Diga assim: em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte. Palavras de saúde e não de enfermidade. De riqueza e não de pobreza. Palavras de bênção e não de maldição. Eu sou a justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. E na minha boca existe um milagre. Você pode aplaudir a Jesus? O lado bom de uma grande tempestade é o conhecimento. Mas se não tem quem me ensine, como é que eu vou entender, como é que eu vou compreender? Foi orado hoje aqui, nesse sentido. Existe um sofisma, existe uma fortaleza na nossa mente que nos impede de entendermos a palavra de Deus. É interessante o quanto, sabe a estratégia do diabo com relação à palavra de Deus? O sono. O sono. Você vai ler a Bíblia, você decide, eu vou ler a Bíblia. O que acontece? Aí você vai lá e lava o rosto e tal, sabe? Lê ali 5 minutos. Só você tem que pôr um durex, um negócio, um palito no olho. Que dificuldade. Numa ministração como essa, meu Deus, de repente... Aleluia, Jesus, aleluia. Estou em espírito. Não. É para impedir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Já viu a parábola do semeador? É o que acontece. A semente é lançada em fé, mas essa semente não cai no solo e não tem desenvolvimento, não tem crescimento, não tem mudança. Você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia. Não existe uma transformação, não existe uma metanoia. E isso só é possível através da palavra de Deus. Em conhecer a palavra de Deus. Tem aquela expressão, né? Eu estou careca, mas nem posso falar que eu estou careca, que, meu Deus, eu tenho bastante cabelo. Tenho bastante cabelo. Eu estou com os cabelos brancos de tanto falar. Nós temos uma escola bíblica aqui. E nós já oferecemos de graça, você não precisa pagar nada. Quantas pessoas vieram? 2 pessoas. 2 pessoas. Inclusive, vai ter uma aula em outubro, 8 aulas presenciais. 8 aulas presenciais. Nós vamos ter um professor presencial. Sou Joe. Prática ministerial. Como preparar uma mensagem, como preparar um estudo bíblico. A dona Maria do Carmo vai nos ajudar também. Como se expor à palavra de Deus, como comunicar a palavra de Deus, como sermos comunicadores da palavra de Deus. São 8 aulas práticas. Nós vamos dar as datas e vai estar aberta para toda a igreja, não vai ter custo nenhum. Se precisar usar esse templo, a gente usa esse templo aqui. É uma disposição, é uma disponibilidade. Eu quero, eu vou entender, eu vou compreender, eu vou conhecer. O versículo 40,
Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com o coração aflito? Vocês já viram tantas coisas, milagres. Eu já ensinei para multidões, pessoas foram curadas, milagres, prodígios e maravilhas. O que traz medo ao seu coração? A falta de fé, a falta de confiança. Quando a dúvida entra no teu coração, será? Pronto. Será? E o texto continua. E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é? Como? Fala para mim, como? Os discípulos de Jesus perguntaram: quem é este? Jesus se revelou: eu farei de vocês pescadores de hoje. Esses homens já estavam andando com Jesus, já estavam viajando com Jesus, já estavam tete a tete, íntimos de Jesus, se relacionavam com Jesus, ouviam a sua palavra, e de repente eles têm uma nova revelação. Quem é este? Que até o mar e os ventos lhe obedecem. Quem é esse? Como quem é esse? Eu sou Jesus, o Filho de Deus enviado ao mundo para a salvação de toda a humanidade, para a salvação daqueles que creem, daqueles que acreditam. Ou seja, é possível você ser um discípulo de Jesus. É possível você ser um discípulo de Jesus e não conhecer Jesus. De repente você conhece Jesus em um aspecto. Desde quando você nasceu, você conhece Jesus naquele aspecto. E você não conhece as outras facetas, os outros mistérios da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso só é possível através da palavra. E foi o que nós vimos aqui. Quem é este? Quem é este? Que até os ventos, até o mar lhe obedecem. Quem é este? Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Você está comigo? Você está comigo? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se da sua glória, esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O verbo se fez carne. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Jesus teve toda a autoridade nos céus e na terra. E essa autoridade está em quem? Em você, em você, em você, em você, em você, em você, em você. Nos discípulos de Jesus, nos filhos de Deus. Toda a autoridade. Toda a autoridade. Pois Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, para a glória de Deus Pai. Marcos capítulo 5, versículo 1. Marcos 5:1. Tem uma tradução que diz: chegaram à outra margem. Ali diz: eles atravessaram o mar e foram para a região de Gerazenos. Chegaram na outra margem. Naquele dia, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Chegaram. Aquela região ímpia, aquela região de pessoas incrédulas, aquela região, sabe, chegaram à outra margem. Quando Jesus desembarcou, quando Jesus saiu do barco, pôs o pé em terra, depois de tudo que ele tinha passado, interromperam o soninho dele, interromperam aquele descanso dele. Quando Jesus pisou na outra margem, o que acontece? Olha o texto. Um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo,
nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Um homem com domínio, com controle diabólico em toda uma região, que ninguém conseguia domar, ninguém conseguia dominar, ninguém conseguia prender aquele homem. Ninguém era suficiente. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas, incomodando, não deixando as pessoas dormirem, não deixando os vizinhos dormirem. Quando ele viu de longe, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Não sei se você sabe, mas a possessão demoníaca acontece no corpo e na alma. E muitas vezes a pessoa que tem o domínio do mal, o diabo faz o que ele quer e a pessoa não lembra. A pessoa não lembra. Domine os seus sentimentos, a sua vontade, o seu corpo, sabe? Olha, meu filho, sabe, está endemoniado. Numa hora o demônio joga na água, uma hora o Diego joga no fogo. E eu trouxe para os teus discípulos não puderam me ajudar. Um pai desesperado pelo seu filho único. Ó, geração incrédula. Até quando eu estarei com vocês e vocês não vão crer? Não vão crer que aquilo que nós vivemos, que as tempestades que nós vivemos é 100% espiritual. Nós precisamos discernir o mundo espiritual através da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, sabe, da meditação da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos guiando, nos dando discernimento, entendimento nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Eu tenho falado, essa noite eu sonhei com essa frase, Nós não temos mais tempo de perdermos com as nossas decisões e nas nossas escolhas. Nós não temos tempo para perdermos em função das nossas decisões e nas nossas escolhas. Nós não podemos errar nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Não podemos. Por isso temos a palavra, por isso temos o Espírito Santo de Deus que nos guia. Mas esse homem, qual foi a atitude dele em prostrar-se em uma leve, momentânea situação sabe, sem domínio, de lucidez. Aquele homem viu a Jesus e recorreu a Jesus. E a Bíblia diz que aquele homem se dobrou diante de Jesus. Mas Jesus já tinha repreendido os espíritos malignos, diz o texto. Jesus Cristo já tinha repreendido os espíritos malignos. Olha o que o texto diz. Parei aonde? Versículo 6. Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo? Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Ei. Os demônios conhecem Jesus? Os demônios conhecem Jesus? Os discípulos dizem: quem é este? E os demônios: que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus, o Altíssimo. Eu digo para você algo. O que está escrito, eles conhecem, eles creem em Jesus e têm medo. Eles creem e têm medo. Que nós temos contigo, o que você veio fazer aqui na nossa terra, na nossa região? Quem trouxe você aqui? O que nós temos contigo? Gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Pois Jesus já tinha dito. Por isso é que aquele homem se dobrou diante de Jesus. E os espíritos imundos desistiram? Não. Daí Jesus vira para eles e fala: quem é você? Como é o seu nome? Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Uma legião é 1000? É 1000? 500? Uma legião de soldados é aproximadamente 500 pessoas. 500 pessoas, legião de soldados.
Mas o texto diz que existia uma manada de 2.000 porcos. 2.000 porcos. E os demônios tomaram conta daquela manada de 2.000 porcos e foram precipitados para o abismo. Você pode entender o sofrimento da vida desse homem, morando dentro de um túmulo, Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Olha que interessante. Nós temos domínio, nós temos controle. Quem é que dá legalidade, domínio e controle para os demônios? Somos nós. Aquelas pessoas, em função da ignorância, em função da idolatria de outros deuses, davam legalidade para a entrada de demônios naquela região. Nós somos conhecidos aqui, as pessoas, sabe, são próximas nossas, as pessoas nos pertencem. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Versículo 12, os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esse fato na cidade, nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, liberto, livre, verdadeiramente livre, daquela possessão, daquele domínio de demônios, e ficaram com medo, porque não tinha visto uma situação dessa. Nós usamos toda a nossa habilidade e capacidade para prender esse homem, para curar esse homem, mas nós não conseguimos. Quem é você? Os demônios sabiam. Jesus, o Filho de Deus, o Altíssimo. O Altíssimo. E o texto continua. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar. Jesus, permaneça conosco. Jesus, nós queremos ouvir a tua mensagem. Jesus, nós cremos em ti. O povo começou a suplicar. Jesus, que saísse do seu território. Jesus, nós não queremos você aqui. Saia daqui. Novamente, o descanso foi interrompido. Gente, Jesus tinha acabado de pisar na terra. O demônio veio ao encontro dele. Ele não saiu de perto do barco. E aquela povo, em vez de se alegrar com aquela pessoa que estava livre e liberto, não. Tiveram medo pela falta de conhecimento, pela ignorância. E o texto continua. Parei no versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. O povo suplicando, Jesus, não permaneça aqui. E o endemoniado, Jesus, posso ir contigo? Me leva junto nesse barco. Por favor, me leve junto nesse barco. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia, e amor, e compaixão por você. Então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis, o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Você pode aplaudir a Jesus? Equipe de louvor. Você pode aplaudir a Jesus? Você percebe os aspectos positivos, o lado bom de uma grande tempestade? Uma situação que era para a morte, para a destruição, para destruição,
Deus, Jesus Cristo, reverteu para a honra e glória do nome de Deus. E na realidade, quando Jesus viu a multidão e falou, vamos para o outro lado, Jesus estava pensando em descansar? Jesus estava pensando, olha, eu preciso agora parar um pouco. Não. Ele sabia do clamor e da necessidade daquele homem desprezado pela própria sociedade, daquele homem que tinha um domínio de Satanás. Sabia da condição daquelas pessoas que eram idólatras, pagãs, aonde os judeus não tinham acesso, aonde os judeus nem pisavam naquela terra, porque eles criavam porcos. Mas Jesus sabia, e foi e trouxe salvação, trouxe libertação, e aquele homem foi um comunicador de boas novas do Evangelho do Reino de Deus. As nossas tempestades ficam tão pequenas diante dessas situações que nós vemos na Bíblia. As nossas situações e circunstâncias são meramente materiais, egoístas, familiares, voltadas para nós mesmos. Eu estou trazendo uma palavra, sabe, uma palavra de ânimo, de incentivo. Eu estou trazendo uma boa notícia para você. Uma boa notícia para você. Uma boa notícia para você. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou uma grande tempestade. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Você não é vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por meio daquele que nos amou. Porque Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, nós não estamos falando no nosso ciclo de vida, que é limitado. Aquele que chega a 70, 80 anos é canseira, é enfado. Nós estamos falando da eternidade, daquilo que é ilimitado, daquilo que permanece para sempre. Por isso, invista naquilo que permanece para sempre. E não se gaste, se deixe gastar por aquilo que é passageiro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! 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 Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. O lado bom de uma grande tribulação, algo que aparentemente era destruição, era morte, transformou-se em vida, transformou-se em fé, transformou-se em confiança, transformou-se em alegria, transformou-se em júbilo. Em júbilo. Feche os teus olhos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui. Em algum momento você deixou de confiar, você deixou de acreditar, e você quer nessa noite reafirmar a sua confiança num Deus que é amor. Deus não é diabo, Deus é amor. E você quer depositar a sua confiança verdadeiramente em Jesus. Não estou falando de uma religião, não estou falando de uma filosofia, não estou falando de uma denominação, sabe, comunhão cristã, mas estou falando de Jesus Cristo no barco, Jesus Cristo conosco,
Jesus Cristo presente na sua vida, no seu dia a dia, em qualquer situação, até mesmo diante das lutas e tribulações. Você gostaria de entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor Jesus? Como que eu faço isso? Crendo, acreditando. Se com o teu coração você crê e com os teus lábios você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Ele será o Senhor, Ele é o Senhor. Crer, acreditar. Tem alguém no nosso meio, todos estão com seus olhos fechados. Tem alguém no nosso meio que quer entregar o total controle da sua vida, do seu futuro, da sua família, de tudo que você é, de tudo que você tem, nas mãos do Senhor Jesus Cristo? Faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém no nosso meio? Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? Amém, pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? É este o momento. Você não está sozinho. De repente você nunca fez isso publicamente. De repente você é um discípulo de Jesus, mas de repente está lhe sendo apresentado um outro aspecto de Jesus que você não conhecia e que você precisa conhecer. Entregando, se rendendo ao senhorio, ao controle de Jesus na sua vida, na sua vida. Tem mais alguém? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Faça um sinal com a sua mão. De repente você está distante, se de alguma forma você se distanciou e quer retornar aos braços do Pai, quer verdadeiramente amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero convidar o pastor Cláudio Omar para vir aqui. Juntamente com essas 4 pessoas que levantaram a mão, nós estaremos orando juntos como igreja. Estaremos orando juntos como igreja. Como igreja. Declarando o senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas. E você que levantou a mão, Deus conhece o seu coração e sabe que foi você. Sabe que foi você. E nós nos alegramos com essa atitude, nós nos alegramos com essa decisão. Acabamos de falar, nós não temos mais tempo de errarmos nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Você que levantou a mão, você fez a melhor escolha da sua vida. Você fez a melhor escolha da sua vida. E você não sairá daqui da mesma maneira como você entrou. O controle, o domínio, sabe, dos teus negócios, da tua vida, sabe, das tempestades que tem assolado, será diferente, será diferente. A sua vida será transformada, será transformada. Juntos com essas 4 pessoas que levantaram a mão, nós estaremos orando. O pastor Cláudio Omar vai estar orando, nós estaremos repetindo essa oração. Amém, aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, eu entendi nesta noite que eu preciso confessá-lo, reconhecê-lo, que Tu és Senhor e Salvador na minha vida. Tu és Senhor e Salvador da minha vida. E com os meus lábios eu confesso. E com os meus lábios eu confesso. E com o meu coração eu creio. E com o meu coração eu creio. Que o Senhor morreu. Que o Senhor morreu. Mas ressuscitou. Mas ressuscitou. E está vivo. E está vivo. E nesta noite, eu declaro que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador na minha vida. Eu renuncio toda obra do império das trevas, toda obra do império das trevas, toda e qualquer permissão, que um dia eu dei consciente ou inconscientemente, permitindo que o império das trevas, dominasse a minha vida. Nesta hora eu desligo
todo e qualquer ponto de contato todo e qualquer ponto de contato da minha vida com o império das trevas. da minha vida com o império das trevas E ligo a minha vida e ligo a minha vida ao reino das luzes, ao Rei das Luzes, ao Senhor Jesus. ao Senhor Jesus, E peço ao Senhor e Jesus, peço ao Senhor Jesus, escreve meu nome escreve o meu nome no livro da vida, no livro da vida, porque eu quero viver que eu quero viver a minha a vida minha vida dedicada ao Senhor, dedicada ao Senhor, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico, com todo o nosso coração, com todo o nosso coração, com todo o nosso coração. Aleluia. Estou perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Ouço as vozes dos anjos do céu, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Aleluia. Estou perto do teu coração, amando o pecador e não o pecado. Vejo ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso. Declare com seus lábios, declare com seu coração, declare. Os montes se abalam, demônios a fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, e é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia. Os montes se abalam, demônios a fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou.
Declare. Os montes se abalam, demônios a fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Pode aplaudir a Jesus. Você pode aplaudir a Jesus. Ele é grande, Ele é grande, Ele é maior do que qualquer tempestade, Ele é maior do que qualquer problema, Ele é maior, Ele é maior, Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Nesse momento eu quero declarar como voz profética sobre a sua vida: descanso, descanso, alívio, alívio, alívio imediato. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Alívio de qualquer fadiga. Eu quero declarar nesta noite tranquilidade. Eu quero declarar tranquilidade, tranquilidade. Eu quero declarar calma, calma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu quero declarar alívio. Eu quero declarar ausência de preocupação. A preocupação traz ansiedade. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu quero declarar paz. Eu quero declarar alegria. Eu quero declarar a manifestação da presença do Espírito Santo de Deus, Consolador, sobre a sua vida. Você não sairá daqui da mesma maneira como você entrou. O Senhor é contigo por onde quer que andares. O Senhor é contigo. Que a graça e a paz, que o consolo, a presença do Espírito Santo de Deus, que a revelação, as verdades da palavra de Deus estejam vivas e presentes nos nossos corações nesta semana. Em tudo aquilo que precisamos fazer, executar, na nossa família, no nosso lar. Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Senhor, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Estamos encerrando. Aleluia, louve ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Estava longe, veio resgatar, do sepulcro me ergueu. Quanto mais precisava ser salvo, Jesus apareceu. Estava cego, mas agora vejo, e caminho na luz. Cada passo na estrada de Senhor, Jesus te seguirei, te seguirei, te seguirei. Morto estava, mas me deste vida, Jesus te seguirei, te seguirei, te seguirei.
luz que apaga as trevas, Jesus, te seguirei. Sempre, sempre te seguirei. Seguro em tuas promessas, nunca ficarei só. Minha verdade, minha vida é futuro, Jesus, te seguirei. Estou vivo do amor que me deste, livre danço outra vez. Sou guiado de glória em glória, Jesus, te seguirei. Te seguirei, te seguirei. Morto estava, mas me deste vida, Jesus, te seguirei. Sempre te seguirei. Seguirei, te seguirei. Essa luz que apaga as trevas, Jesus, te seguirei. Te seguirei, te seguirei. Outro estava, mas me deste vida, Jesus, te seguirei. Te seguirei, te seguirei. Essa luz que apaga as trevas, Jesus, te seguirei. Seguirei, te seguirei. Outro estava, mas me deste vida, Jesus, te seguirei. Outro estava, mas me deste vida, Jesus, te seguirei. Outro estava, mas me deste vida, Jesus, te seguirei. Sempre te seguirei. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Boa semana. Deus os abençoe. Amém.